Fala galera, de volta a mais um vídeo da nossa série do clone da tela inicial do YouTube utilizando Next.js e Material UI. Se você ainda não viu os outros vídeos da série, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. A gente vem utilizando o Git através da linha de comando, então eu executei vários comandos aqui no nosso terminal de dentro do VS Code e é uma forma um pouco mais complexa para quem tem conhecimentos básicos de Git. Então a gente tem que controlar tudo que está sendo alterado, todos os conflitos, se vier um novo desenvolvedor a implementar novos códigos aqui dentro desse projeto, vai chegar momentos que a gente vai precisar de fazer merge, a gente vai precisar de tratar esses conflitos entre arquivos que foram alterados de dois lados. Esses comandos podem ficar um pouco mais complexos ao decorrer do tempo e inclusive a gente tem alguns comandos como o git log que exibe o histórico de alterações que a gente fez. Então cada commit que a gente fez, cada commit que a gente fez dentro do nosso projeto, ele fica registrado, a data, quem fez e a mensagem. Então aqui a gente pode olhar, eu até executei dois comandos de teste aqui. E essa linha pode ficar um pouco mais confusa e complexo da gente entender. Então uma outra opção que a gente tem é utilizar o Git Kraken. Ele é uma interface visual para quem está utilizando o Git como versionamento de código. Ele oferece suporte a diversos sistemas operacionais. Então você faz o download conforme o sistema operacional de você. Você tem que criar uma conta também. Ele tem alguns planos pagos, mas você pode utilizar o plano gratuito que vai conseguir simular tudo que a gente está fazendo aqui durante esse vídeo e até para projetos pessoais. Eu não vou entrar em detalhes em instalação e em registro. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Vocês podem pegar para fazer o download. Então, com o Git Kraken já instalado, na tela inicial vocês podem vir aqui em File ou através dessa tela inicial e abrir um repositório. Eu poderia clonar um repositório, mas no caso, como meu repositório já está na minha máquina, não faz sentido eu clonar. Eu já vou simplesmente abrir esse repositório. Então, eu clico aqui em Open. Eu vou vir aqui em Open a Repository e vou localizar onde está o repositório do meu projeto. Ele está aqui em Next.js Clone, dentro de D2.projects, foi o lugar que eu escolhi. Vai depender do lugar que você selecionou aí durante o seu desenvolvimento. Então, vou colocar aqui Next.js Clone YouTube, selecionar pasta, ele vai abrir com todos esses itens aqui da minha mensagem, ele vai exibir para mim agora no formato visual. Eu vou deixar ele aqui lado a lado. E o que a gente pode fazer aqui agora, vou limpar aqui o meu terminal. E o que a gente pode perceber é que todos os comandos que a gente executou aqui através do Visual Studio, a gente pode fazer agora através de cliques, né, de uma interface. Então, para a gente exemplificar, eu vou desmanchar esse 6 e vou colocar um 7. Vou salvar, ele já me mostra aqui que tem um arquivo que está sendo alterado. E se eu clicar nesse arquivo, ele me mostra qual que é a alteração. Eu mudei de 6 para 7, então está vermelho, foi para verde. Então eu consigo trabalhar de uma forma um pouco mais visual. E o comando git add ponto, ele é simplesmente para pegar esse bloco que está aqui dentro dessa caixa e jogar para a caixa de baixo, que é o staged files. Então se eu der um git add, ele automaticamente já faz isso para mim. Então eu vou dar um unstage, só para a gente entender. Então, o git add que eu dei é a mesma coisa se eu clicar em stage out changes. Então, clicando em stage out changes, ele faz a mesma coisa do meu git add. E o git commit -m é exatamente esse comando aqui que a gente coloca a nossa mensagem aqui e clica em commit. Então, eu vou colocar aqui, ó, git kraken teste 3 e vou dar um commit. É a mesma coisa de eu ter feito isso aqui, git kraken teste 3, tá? Mas eu não vou executar esse comando porque eu já fiz aqui. E agora vocês podem ver que ele está local. Então esse computadorzinho, que essa alteração minha, ela só está na minha máquina, ela não está no servidor do GitHub. E esse símbolozinho aqui do GitHub, do gatinho, que é a versão onde está no meu GitHub. Então se eu acessar o meu GitHub aqui agora, ele só vai ter, eu vou dar um refresh, ele só vai ter o Git Kraken teste 2. Esse teste 3, eu tenho que clicar nele aqui e dar um push. Então, aquele comando que a gente executa aqui, ó, git push, é a mesma coisa de eu clicar nesse ícone aqui. Agora, se eu voltar lá no GitHub,
a gente vai ver que o nosso commit já está aqui. Então a gente consegue trabalhar dessa forma visual, é uma opção que eu trago aqui para vocês. Vocês podem também utilizar dessa forma. Eu acho bem interessante quando a gente trabalha em equipes. Então, quanto mais desenvolvedores, mais complexidade traz para a gente na hora do momento que a gente faz um commit, na hora do momento que a gente faz um push. Então, a gente vai trazendo todos esses benefícios aqui para o Git Kraken. Eu vou deixar minimizado aqui. Eu vou voltar aqui de 7 para 6. E vou executar aqui um commit novamente. Git Kraken teste 4. Tá? Vou dar aqui, vou dar um push também. Então vou minimizar. Agora o próximo ponto que a gente vai falar é sobre essa parte aqui de importação de caminho absoluto. Como vocês podem ver, a gente, para acessar um componente que está dentro do nosso projeto, a gente usa 2 pontos para navegar para o diretório acima. Então, quando eu fiz 2 pontos, eu naveguei, eu estou dentro de Pages, eu coloquei 2 pontos, eu naveguei para SRC. Aí eu consigo navegar para dentro de Components. Para a gente tirar essa complexidade, porque ao decorrer do projeto, a gente pode ir aumentando o nível de diretórios do nosso projeto. Então, eu posso ter o Page 1, eu posso ter dentro de Page 1, Page 1.1 e por aí vai. Então, para acessar aqui, ficaria um pouco mais complicado. Se eu tivesse um arquivo aqui dentro, né, um index.js, para eu acessar, por exemplo, esse componente aqui, eu teria que colocar ponto, barra, né? Então, ao invés da gente trabalhar dessa forma, eu vou deletar isso tudo aqui, não vou precisar mais. A gente vai trabalhar com caminhos absolutos, importações de caminho absoluto. Eu venho aqui na documentação, aqui nesse campo de busca, eu vou colocar absolute imports. Então a gente seleciona essa opção. Se eu trabalho com TypeScript, eu crio um arquivo tsconfig.json. Se eu estou trabalhando só com JavaScript, eu crio um arquivo jsconfig.json. Então a gente está utilizando TypeScript. Vou minimizar tudo aqui. Na raiz, eu vou dar um new file e vou criar esse jsconfig. Tá? Esse arquivo, o que a gente coloca dentro dele? Esse compiler options. Então eu copiei. Ele está falando que a minha base, meu caminho base, onde eu quero partir, é o ponto, que é aqui mesmo, nesse nível raiz mesmo. Então eu salvo dessa forma. Agora eu venho aqui, ao invés de colocar 2 pontos, eu sempre vou colocar src. Porque o que ele vai fazer? Ele vai colocar src, vai navegar para components. Então é a mesma forma que eu fiz ali. Aqui ele está me acusando um erro. Import no unresolved. A gente tem que colocar agora dentro do nosso ESLint RC. Eu coloco essa regra aqui agora. Eu salvo. Se eu voltar aqui para o meu componente, ele vai sumir esse erro. Agora não tem um erro mais.